Pode ser chocante, mas 55 países ao redor do mundo ainda praticam a pena de morte, com grandes variações em como isso é feito, desde o corredor da morte no Japão, que leva os detentos à loucura, até o da Arábia Saudita, que tem um toque sombrio e cruel. O primeiro país a ser mencionado é os Estados Unidos. Condenam muitas pessoas à morte por ano, mas surpreendentemente não estão nem entre os 10 primeiros no mundo. Cerca de 20 pessoas são condenadas à morte a cada ano nos Estados Unidos. Em muitos estados, o corredor da morte é ilegal, e em alguns estados não se pratica, apesar de nunca terem realmente abolido. No entanto, 11 estados continuam a aplicar ativamente sentenças de morte. As penas de morte são geralmente atribuídas por crimes de homicídio, mas também por espionagem, traição e casos extremos de tráfico de drogas. Os métodos de execução variam de estado para estado, mas 5 são usados nos Estados Unidos: injeção letal, cadeira elétrica, pelotão de fuzilamento, câmara de gás e asfixia por gás. O que acontece com um preso no corredor da morte nos Estados Unidos? 24 horas antes da execução, o preso é transferido de sua cela para o que é chamado de Casa da Morte. Ao chegar, ele passa por uma revista corporal completa e recebe roupas novas. Em seguida, é levado à sua última cela, conhecida como a Cela de Observação da Morte, onde passará sua última noite. Alguns presos dormem, outros não conseguem, cientes do que está por vir. No dia da execução, o preso é acordado, toma banho, recebe um café da manhã comum da prisão e, em seguida, tem a chance de ver amigos e familiares pela última vez. Eles também têm 45 minutos para fazer ligações finais. As visitas são cortadas e o preso recebe um almoço comum da prisão. Eles têm a oportunidade de ver um padre ou imã, onde podem confessar e buscar paz de espírito. O preso pode ver o último pôr do sol e escrever cartas de despedida para amigos e familiares. O último pedido de refeição é feito, mas é limitado a um orçamento de $30. Se a execução for por cadeira elétrica, a cabeça do preso é raspada para evitar que os cabelos peguem fogo. O preso toma seu último banho, come sua última refeição e, em seguida, os espectadores, que podem incluir parentes das vítimas e, às vezes, da própria família do preso, chegam. O preso é levado ao Câmara da Morte, onde é amarrado a uma cadeira ou cama. Testemunhas entram na sala de observação e a execução ocorre após as últimas palavras do preso. Atualmente, existem 2.500 pessoas no corredor da morte nos Estados Unidos, e muitas vezes leva décadas para que a execução aconteça devido às muitas apelações a que os detentos têm direito. No entanto, não era sempre assim. O caso de George Stinney, um menino de 14 anos executado em 1944, é um exemplo notório. Ele foi acusado de matar 2 meninas, e sendo pequeno demais para a cadeira elétrica, teve que sentar em cima de uma Bíblia. Desde 2005, é necessário ter mais de 18 anos para ser condenado à morte nos Estados Unidos. A Arábia Saudita realiza uma média de 185 execuções por ano, e as razões podem incluir crimes menores, como roubo, traição, espionagem, tráfico de drogas, apostasia, adultério e até feitiçaria. Os métodos de execução incluem pelotão de fuzilamento, apedrejamento e decapitação, muitas vezes com o corpo exposto em público como forma de dissuadir outros crimes. Os presos aguardam a execução na prisão de Al-Hair, em condições de isolamento e sofrimento psicológico. No Japão, que também tem a pena de morte, os presos são informados de sua execução apenas 1 ou 2 horas antes, o que pode levar à insanidade. Durante seu tempo no corredor da morte, os presos são mantidos sob regras muito rígidas, não podendo sequer levantar o olhar ou falar sem permissão. Suas famílias só são informadas da execução depois que ela ocorre, o que impede qualquer despedida. A China é o país que mais realiza execuções, com uma média de mais de 1.000 por ano. Os crimes que podem levar à pena de morte são muitos, incluindo fraude, subversão, corrupção e até dissidência política. Mesmo pessoas ricas e poderosas não estão imunes, como o político Fu Zhenghua e o empresário Liu Han, ambos executados. Na Somália, execuções são públicas e podem ser realizadas por enforcamento,
pelotão de fuzilamento ou apedrejamento. Os presos vivem em condições extremamente precárias e superlotadas. Na Bielorrússia, o único país europeu que ainda tem pena de morte, os presos políticos são frequentemente condenados, e as execuções são feitas de forma secreta. Na Indonésia, casos como o dos 9 de Bali ganharam notoriedade, onde indivíduos foram condenados à morte por tráfico de drogas e executados por pelotão de fuzilamento, apesar de protestos internacionais. Na Índia, a pena de morte é aplicada por enforcamento ou fuzilamento, e os presos são mantidos em prisões notoriamente superlotadas. A Coreia do Norte é um dos países com mais execuções, onde quase qualquer ato que desagrade o governo pode levar à morte. As execuções incluem métodos brutais como ser atingido por um míssil, e muitas são públicas. Além disso, a família do preso também é punida, sendo enviada para campos de trabalho. O Egito também tem uma alta taxa de execuções, com uma média de 30 por ano, e os presos aguardam em prisões conhecidas por suas condições duras e superlotadas. Os Emirados Árabes Unidos, apesar de sua imagem de país moderno e turístico, ainda aplica a pena de morte por crimes como a disposição ilegal de resíduos nucleares e apostasia. Esses são apenas alguns exemplos das várias formas como a pena de morte é aplicada ao redor do mundo, cada uma com suas próprias particularidades e graus de severidade.